Shalom Leculam. Gostaria de, neste momento, falar de algo diferente. Vamos falar sobre a questão do voto, a lei do voto. Né? O voto é lei de Deus ou lei dos homens? Né? Deus ordenou fazer voto, estabeleceu uma regra para voto. O voto é uma prática de pessoa de outra religião. É, um certo dia, gente, eu estava em casa e o Moshe, que faz parte da nossa comunidade, Moshe é o nome religioso do rapaz que participa da nossa comunidade, ele entrou em contato comigo via WhatsApp e ele perguntou se era de nosso costume, se o nosso povo israelita também fazer voto era apenas uma prática cristã, né? Então eu expliquei para ele que o voto, na verdade, é uma prática nossa. O voto é, digamos assim, é uma das mitzvot, né? Deus estabeleceu o voto, né? Mas ele estabeleceu o voto como uma coisa muito séria, né? E o Moshe ele estava com a mãe dele internada no hospital e ele perguntou se nosso povo, né, tinha por costume fazer o voto e eu falei que sim. E ele fez um voto a Deus, até porque sua mãe estava internada e estava muito preocupado, estava causando muita preocupação para ele. E graças ao nosso Deus, a Yahvé, nosso Criador, bendito seja Ele, o voto que ele fez foi atendido por nosso Criador. E a mãe dele recebeu alta, foi para casa, isso já fazem meses, e graças a Deus ele viu o resultado, ele viu a resposta de Deus, a resposta do nosso Criador, e ele pagou o voto conforme ele tinha prometido para Deus, né? O voto foi uma coisa particular entre ele e Deus, entre o que ele prometeu para Deus, né? Ficou entre ele e Deus, só foi revelado a mim depois, no dia que ele foi realmente pagar o voto, né? E Deus respondeu. Então, quando a gente faz um jejum, o jejum é, como está chegando aí Purim, que a gente vê que é um ato praticado por nossos antepassados, e o jejum é exatamente algo que a gente faz nas últimas. Digamos assim, depois de fazer tefilá, depois de conversar com Deus, depois de se expressar diante do nosso Criador, tem pessoas que às vezes apelam para um voto ou para um jejum, né? No caso em Purim, as pessoas apelaram para um jejum, né? Um jejum coletivo, porque ali estava em jogo a vida dos nossos antepassados, e ali eles fizeram um jejum perante o nosso Deus, todos, um jejum coletivo, para receber o livramento. Né? E nós vemos que é, já Yaakov, o nosso terceiro patriarca, cujo nome Deus mudou para Israel, ele também fez um voto. Você vê que ainda não, o nosso povo não estava formado. Yaakov era quem? O bisneto de Abraão, Avino. E Deus não tinha estabelecido, e nós vemos ali o nosso terceiro patriarca fazer um voto a Deus. Ele fez um voto ao nosso Criador, e nós vamos ver aqui, né, ele, em vez de jejuar, como os nossos irmãos da Pérsia, que estavam na Pérsia, nós vemos que Jacob ele fez um voto a Deus, e nós vamos ler aqui o versículo 20 do capítulo 28 de Bereshit, gente. Versículo 20, versículo 20 do capítulo 29, do capítulo 28 de Bereshit, diz assim: E Jacob voltou um voto dizendo: Se Deus for comigo
e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir. O 21. E em paz tornar a casa de meu pai, e a revés será o meu Deus. O 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o maaser. Então, o voto de nosso patriarca foi de apresentar o maaser a Deus, né? Assim como Abraão, nosso pai, ele já tinha apresentado, entregue o maaser, né, para Melquisedeque. Da mesma forma, o bisneto de Abraão, nosso pai, né, nosso terceiro patriarca, Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel, e daí surge o nome israelitas. Nós vemos aí que ele faz um voto a Deus, um voto de fidelidade a Deus, e além disso, ali ele promete a Deus de ser praticante do maaser, né? Então, esse foi o voto de Jacó, né? Então, como eu estava falando, Moshe fez um voto a Deus, entrou em contato comigo via WhatsApp, perguntou se era de costume do nosso povo fazer o voto, disse que sim, né? Ele fez um voto a Deus, recebeu o livramento da mãe dele, recebeu alta, e já fazem meses a mãe dele não ficou mais internada, e ele pagou esse voto. Cheguei sabendo do voto que ele fez a Deus, somente no dia que ele realmente apresentou o voto, né? Ele pagou o voto a Deus. Então nós vamos aqui, gente, ver. Eu gostaria de que você viesse comigo também, agora um pouco mais à frente, lá para o Tanar, Kohelet. Nós iremos ler a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Kohelet. Gostaria que você conferisse comigo. Nós iremos ler a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Kohelet, que diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois Deus não sabe, pois não sabem que fazem mal, né? Então, a orientação aqui é que quando a pessoa entrar na casa de Deus, só não fique, né, oferecendo sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é a pessoa prometer a Deus uma coisa que ela não pode cumprir, ou então ela não vai cumprir, né? Depois ela vai mudar totalmente. Então, o nosso Deus, ou seja, o Xeremou aqui, ele aconselha que a pessoa, quando entrar na casa de Deus, ela se incline mais a ouvir, a prestar atenção, né? A aprender, do que estar expressando palavra diante de Deus, prometendo alguma coisa para Deus, né? Sacrifícios que ela não vai cumprir, né? Então, Xelemô orienta para que a pessoa não faça sacrifício de tolo, né? Porque aqui ele finaliza, pois não sabem que fazem mal, né? Faz mal você fazer sacrifício de tolo. E sacrifício de tolo é aquele sacrifício que você promete e não cumpre. O versículo 2 diz assim: Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então, ninguém pode se precipitar, né? Conselho aqui, não se precipite diante de Deus. E a pessoa tem pessoas que às vezes não tem temor, e se precipita e faz promessa para Deus, como se estivesse fazendo promessa para um ser humano comum, né? E depois a pessoa se arrepende, ou acha que exagerou, ou acha que se precipitou. Então, o conselho aqui é que a pessoa, quando entrar na casa de Deus, ela não se incline a fazer sacrifício de tolo. O versículo 2 diz assim: não se precipite, né, com a boca. Eu estou agora por a emoção, movido pela emoção, e a pessoa se precipita a pronunciar coisas que não deveria pronunciar diante de Deus, como fazer promessas a Deus de fazer isso ou fazer aquilo, e depois a pessoa ela se arrepende. O versículo 2 diz:
não te precipites com tua boca, né? E nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, né? A pessoa não tem que ser apressado a ser movido pelas emoções e pronunciar palavras, certas palavras diante de Deus, palavras como, oh Deus, se me ouvires a minha prece, se ouvires a minha tefilá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Pela tua sinagoga, por exemplo, né? E a pessoa se precipita ali, depois se arrepende, acha que falou demais, acha que exagerou e volta atrás, mas Deus não perdoa, tá, gente? Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, né? Sejam poucas. É melhor serem poucas as palavras e essas palavras serem sinceras do que a pessoa se precipitar, falar muito e não cumprir a Deus os seus votos, né? Aquilo que você promete para Deus, aquilo que você fala para Deus, você está fazendo um voto para Deus. Então, quando você promete a Deus fazer alguma coisa, ou fala para Deus que vai fazer alguma coisa, por exemplo, pela sinagoga, você está se comprometendo com Deus, com o teu Criador, né? E não pode, e não deveria voltar atrás ou achar que, eu falei demais, eu acho que exagerei e Deus não perdoa. O versículo 3 diz assim: porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Então a pessoa, digamos assim, está muito cansada, e ela acaba tendo um montão de sonhos, acha que aquele sonho é uma revelação de Deus, e acaba realmente se precipitando com suas palavras. Então, enquanto da multidão, né, da ocupação, como diz Deus, a pessoa está cansada e acaba tendo sonhos e acha que aquilo foi uma revelação de Deus, né? E aqui, Shelomo, ele fala assim, assim como da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo, né? Também da voz do tolo vem da multidão das palavras. Então, a pessoa abre a boca para falar demais, chega na sinagoga, ou então, ou de perto, ou de longe, ou andando, ou em casa, ou no seu trabalho, onde quer que esteja, entendeu? Abre a boca e na multidão das palavras que saem diante de Deus, né? Saem as palavras de tolo, né? Então, a pessoa fala tolices diante de Deus. Fala tolices porque quando fala e não cumpre, então a pessoa fez tolice, né? E a voz do tolo sai da multidão das palavras. Então fala demais. O versículo 4 diz assim: quando a Deus, aqui ele esclarece, quando a Deus fizeres o quê? Quando a Deus fizeres um voto, tá bom? Não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que tu votares, tu pagas, né? Então, o que diz aqui o Passuque 4, gente? Quando tu fizer algum voto, tu não tarde em cumprir, né? Você não tarde, você não fique demorando, e eu esqueci, porque é, acabou eu não lembrando, e com aquelas justificações. Então Deus, quando fizeres algum voto para teu Deus, para teu Criador, tu não tarde em cumprir, não fique demorando cumprir aquele voto, enrolando, 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 entendeu? No fundo, eu me precipitei, eu não ia falar aquilo, mas Deus perdoa. Não, Deus não perdoa. É por isso que ele fala que sejam poucas as tuas palavras, a pessoa não pode ser movida pelas emoções e acabar falando demais perante Deus, né? Fazendo o que políticos fazem aí, fazendo promessas que não cumprem, né? Diante de Deus, a gente fala o essencial, a gente fala o que é importante, a gente fala o que é necessário. Diante de Deus, a gente fala realmente aquilo que a gente pode cumprir. Se a gente tem uma situação que a gente não vê, a gente está super preocupado. E de repente a gente faz um voto a Deus, né, como Moshe fez, então a gente deve cumprir como Moshe cumpriu, né? E a gente deve também cumprir como Yaakov, né, o nosso patriarca, ele fez também um voto e ele cumpriu o voto a Deus. Então, o conselho é esse: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Você vê que ele chama de tolo a pessoa que faz um voto e fica demorando cumprir. Imaginem a pessoa que não cumpre o voto que fez. Prometeu para Deus, falou para Deus, expressou palavras, estava ali em desespero, e na hora estava fazendo até filar,
e naquele momento que estava fazendo a tefilá, acabou fazendo um voto a Deus, ou seja, fez uma promessa para Deus, falou para Deus que ia fazer isso, fazer aquilo, por exemplo. É. Aí eu vou ajudar a pagar o aluguel do local provisório da sinagoga, né? A gente se reúne em local provisório e a gente paga aluguel, então, digamos, né? E de repente a gente tem ali a comunidade tem uma despesa mensal, né, para pagar o aluguel da sinagoga. E de repente a pessoa faz um voto de manter fielmente uma ajuda, né, para manter o aluguel da sinagoga. Mas a pessoa ela tarda em cumprir ou não cumpre, né? E Shiramu falou que uma pessoa que faz um voto desse e não cumpre, ele chamou de tolo. É uma pessoa tola. Aí ele diz aqui no final do Passuque 4, o que votares, paga-o. Né? O que tu votou, tu paga-o. Não, eu prometi 4, vou cumprir. 3 tá bom, 3 tá bom. Não, ele disse aqui, o conselho é, o que tu votou, tu paga. Aí eu prometi 5, vou apresentar 4. O conselho aqui é que o que tu votou, tu pague aquilo que tu votou, tu cumpra a tua palavra, tu tenha a palavra diante de teu Deus, né? Então, se tu falou 5, tem que ser 5, né? Não pode ser 3 ou 4 ou 2, não pode, porque Deus não se agrada de tolo. O que tu votar, paga-o, né? É aqui o que está no final do versículo 4, diz assim o 5. Melhor é que tu não vote do que votes e não pagues. Ninguém é obrigado a fazer voto perante Deus. E o conselho aqui é melhor que você não faça voto. Tá bom? Está em desespero, não se precipite com tua boca. Está movido ou movida por uma grande emoção, né? Tá. Então, não se precipite, não faça voto, porque é melhor do que tu não votes do que tu votar e tu não pagar. Porque se tu não votar, tu não está devendo nada para Deus. Mas se tu fizeres um voto a Deus, aí sim, tu está em dívida com teu Criador. E tu falou para Deus, não falou para um homem qualquer. Tu não falou com um ser humano, tu não falou com uma criatura, tu falou com teu Criador. Falou para teu Criador, queria fazer isso ou aquilo, né? Então, se você não cumpre, né? Quer dizer, era melhor você não ter falado isso. Era melhor você não ter se precipitado com sua boca. É melhor você não ter né, falado muito, né, como diz Salomão, na multidão das palavras, né, as pessoas acabam falando tolices, né, quer dizer, prometendo e não cumpre, se arrependendo depois, ou mudando, acha que é, prometeu demais, então não vai ser dessa forma, eu acho que exagerei, não. O que tu votou, tu paga. Ou então, o conselho aqui é melhor que você não vote, melhor que você não faça voto algum, tá bom? Do que fazer um voto e acabar não cumprindo esse voto, então sim há pecado, Deus não perdoa, tá bom? O versículo 6 ou 5, né? Melhor é que tu não votes do que votes não pagues. A orientação é essa. O versículo 6 diz assim: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Considera isso pecado a pessoa mentir perante Deus, falar para Deus e não cumprir sua palavra. Salomão considera isso um pecado. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Não foi um erro, eu acabei me enganando, eu acabei cometendo esse erro aí, não era isso que eu queria falar, eu acabei falando. Então, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem diga diante do anjo que foi erro. Aí diz mais, por que razão se iraria Deus contra a tua voz? Por quê? Né? Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? De sorte que destruísse a obra de suas mãos. Quer dizer, Deus acaba se irando, né? Deus acaba se irritando, né, com pessoas que prometem e não cumprem o que prometeu. Né? Então, o que nós vemos aqui é
É um conselho, uma orientação muito clara, né? Por que razão se iraria Deus, né? Deus se ira quando a pessoa se precipita, acaba falando muito, fazendo promessas, como se fosse um tipo de político que promete 1000, só faz um, ou dois, ou três, e acaba falando demais, né? Então, diz mais assim, de sorte que destruísse a obra de suas mãos. Então, será que Deus fica satisfeito com uma pessoa que faz uma promessa e depois se arrepende ou volta atrás daquilo que falou? Não só Deus se ira, mas como também Salomão ele fala que Deus poderia destruir a obra das suas mãos, que somos nós. Então, se eu faço um voto a Deus e não cumpro a minha palavra, então Deus pode se irar contra mim e destruir a obra das mãos dele, que sou eu, né? Então, eu não posso, melhor que eu não vote do que fazer um voto e não pagar. O versículo 7 diz assim: porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também na multidão das palavras. Mas tu teme a Deus. Então a orientação aqui é para que a pessoa tema a Deus. Tá bom? Você vê que se você não faz voto, você não está em dívida com Deus, com o teu Criador. Mas quando você faz um voto, quando você fala para Deus que vai fazer algo, digamos, eu estou dando um exemplo aqui, pela tua sinagoga, por exemplo, pelo serviço religioso, então você não cumpre, então você está em dívida com Deus e está, de fato, em pecado. Tá bom, gente? Eu gostaria agora de ir para Torá. O voto está na Torá. É. Vemos que bem antes da Torá ser entregue ao nosso povo, a Torá ser criada por nosso Deus e ser entregue ao nosso povo, bem antes da formação do nosso povo, nós vemos Jacó, né, o nosso terceiro patriarca, fazer um voto a Deus. E ele fez um voto bem antes do nosso povo ser formado, bem antes de existir a Torá, né? E depois nós vemos posteriormente, bem depois, muitos anos depois, o nosso povo já era reino, né? Já estava no terceiro reino, Shaul, né, David, depois Shelomó. Então, no terceiro reinado, né, do reino de Israel unido, né, nós vemos aqui, muitos anos depois, né, muitos anos, tinha passado pelo Shofetim, né, Shofetim, já tinha sido estabelecido o reino de Deus, já tinha passado Shaul, já tinha passado David, agora estava no reino de Salomão, e o rei Salomão, ele dá essa orientação, que é melhor que você não vote do que votar e não pague. Que sejam poucas as tuas palavras e que Deus não se agrada de tolos, do que tu voltares tu paga, é o que o que o rei Salomão, né, ele orientou, que a pessoa, da forma correta, a pessoa se comportar diante de Deus, né? Não falando muito, não abrindo muito a boca, né? Para fazer promessas e achar que depois, assim, não, eu prometi, mas deixa para lá, eu acho que Deus nem liga, né? Então Deus não perdoa, tá bom, gente? Então, agora vemos a formação vamos ver a Torá, né? Quando Deus, né, tá ali, o nosso povo no deserto, bem depois de Jacó, bem antes, né, de Shalomó, né, quando nosso povo está ainda no deserto, e Deus vai falar sobre o voto, né, e ele vai orientar as pessoas. é, é, não precisa você usar a palavra voto, tá bom? Ah, mas eu não falei voto. O voto para Deus não é aquilo, não é a palavra voto. Voto para Deus é aquilo que tu fala para Deus que vai fazer. Então, se tu fala para Deus que vai fazer, tu tem que fazer. Tu estabeleceu ali um voto. Você prometeu para Deus que ia fazer alguma coisa, falou para Deus que ia fazer algo, então faça exatamente aquilo que Deus mandou que você fizesse, né? Não pode você voltar atrás depois, é por isso que voto é uma coisa séria. Tão séria que, vamos ver aqui, na Torá, versículo 21 do capítulo 23 do quinto livro da Torá, que é Devarim. Eu convido você para ler o versículo 21, a partir do versículo 21 do capítulo 23 de Devarim, para que você possa temer a Deus, para que alguém que me ouve nesse momento tema ao Criador e não acabe fazendo um voto e não cumprindo, ou cumprindo a metade, né? Ou cumprindo uma parte e não cumprindo totalmente aquilo que prometeu para Deus. Então, eu gostaria que você
te levar a temer a Deus ao saber que voto é uma coisa muito séria, uma coisa tão séria que Deus leva tão a sério. Você vê que Deus leva muito a sério o que sai da tua boca. Deus leva muito a sério aquilo que tu fala. Deus leva muito a sério cada palavra que você expressar diante dele. Então, não se precipita, não se precipita. Não faça promessas que você não pode cumprir, o que não vai cumprir. Não, o que você prometeu não pode ir lá no meio do caminho um colega teu te convencer que você exagerou e você acabar indo cedendo devido à crítica daquele colega ou daquele amigo, daquela pessoa, daquele familiar. Não, você se precipitou, não pode, não sei o que, não. Tu vote, tu paga. Então, você vai ver aqui na Torá o quanto Deus leva a sério o que sai da tua boca, tá bom? Então, versículo 21 do capítulo 23 de Devarim diz assim: quando votares algum voto a Yahvé teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque a Yahvé teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá o quê? Pecado. Tá bom. Tá claro aqui. Então, quando voltares algum voto a Yahvé teu Deus, tá bom? Quando tu falar alguma coisa para Deus, o que tu falar, o que tu prometer para Deus, tá bom? Tu prometer para Deus que tu vai fazer, diz assim: não tardarás em cumpri-lo, não tarde em cumprir, não demore em cumprir, tá bom? Não cumpra pela metade. É, aí diz mais aqui, porque Yahvé teu Deus certamente o requererá de ti. Não demore em cumprir o que teu voto, porque Yahvé teu Deus vai requerer isso. Entendeu, gente? É como é como dever, é como dever para alguém. A pessoa vai bater na tua porta. Olha, eu quero o que você prometeu. Você me prometeu, entendeu? Ou seja, eu quero, entendeu? Você está devendo para alguém, a pessoa vai lá receber de suas mãos aquilo que você deve para ela. Não é isso? Da mesma forma, Deus, você fez uma promessa para Deus, então ficou devendo para Deus. E se deve para Deus, Deus vai requerer, está escrito aqui, está escrito na Torá. Não, mas Deus perdoa. A pessoa é tipo aquela oferta de Caim, entendeu? Oferta de Caim. Oferta de Revel é a seguinte: esse é o meu melhor para Deus. A oferta de Revel. Este é o meu melhor. Né? O sacrifício que ele ofereceu para Deus foi o melhor que ele pôde oferecer. Já Caim não. Caim, ele disse assim: não, essa aqui tá bom demais, não, tá bom demais, eu vou pegar essa aqui, tá bom. Pegou qualquer coisa, entendeu? Caim, ele tratou Deus como se fosse um ser qualquer e deu qualquer coisa para Deus e Deus rejeitou a oferta de Caim. Entendeu, gente? Por quê? Porque ele não deu o seu melhor, tá bom? Deus, ele rejeitou a oferta de Caim, porque embora a oferta de Revel foi aparentemente inferior à de Caim, a de Revel, mesmo sendo inferior, foi a melhor. Mas o sacrifício, a oferta, né, de Caim, ainda que tenha sido aparentemente melhor que a oferta de Revel, foi uma qualquer. Entendeu? Ele pegou qualquer, tinha melhor e ele preferiu pegar qualquer uma. Entendeu? Não foi assim, ele não escolheu. Entendeu? Então Deus não aceita esse tipo de coisa e Deus requer de nossas mãos. Quando tu voltares algum voto a Yahvé teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque a Yahvé teu Deus certamente o requererá de ti, e diz mais, e em ti haverá pecado. Você está em pecado. Se você prometeu alguma coisa para Deus e você não cumpriu, você está em dívida com Deus. Deus não perdoa, isso é pecado. Então não te precipita diante dele. Então não fala multidão de palavras, não age pelas emoções, entendeu? Então, aquilo que tu prometeu para Deus, tu tem que cumprir. Deus vai requerer de ti, diz mais aqui, e em ti haverá pecado. Ali atrás, nós vemos, bem antes aqui da Torá, da formação da Torá, nós vemos aqui, gente, Iacove,
né, fazendo um voto a Deus. Lá na frente, nós vemos Xeremô, né, falando, é, 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 o rei, né, falando sobre a questão do voto, que voto é coisa séria. Então, o rei levava a sério votar a Deus, fazer voto a Deus. E ele também pôde dar orientação e falar que o voto é coisa séria, não é brincadeira. Você está falando muito diante de Deus, falando promessas de idiota, promessas tolas, que depois se arrepende, ou então foi convencido por alguém que isso é exagero, que não sei o que, entendeu? Você tem que, é você e Deus, é você e Deus. Tira qualquer pessoa da tua frente, porque é você e Deus. Então, aqui nós não temos Xeremor falando, aqui é Deus falando. E falou Yehová a Moshe e a Haron dizendo, tá bom? Se você for ler, a gente vê que é uma raiz vinda de Deus. É Deus falando, tá bom? Para Moshe, Moshe falando para Haron, porque Haron era o porta-voz de Moshe e Moshe era o porta-voz de Deus na terra. Então, nós vemos aqui claramente Deus deixando claro que se você fizer um voto a ele, você não tarde em cumprir. E outra coisa, porque ele vai requerer de ti e em ti haverá pecado. Enquanto você não cumprir o seu voto, não cumprir a sua promessa, você está em dívida com Deus. Consequentemente, literalmente em pecado. Você está em pecado perante Deus e está faltando temor. Tá bom, gente? Faltando temor. Então, se a tua oferta é rejeitada como a de Caim, há motivo, porque você promete 5, você cumpre apenas 4. Se você promete 3, você está apresentando apenas 2. Não foi isso que você falou para Deus. Você deve cumprir a Deus aquilo que saiu da tua boca. O versículo 22 diz assim, porém, abstendo-te votar, em ti não haverá pecado. Então, se você não votar, você não está em pecado. Você não foi obrigado a fazer um voto a Deus. Você não foi obrigado. Você não foi obrigado realmente a fazer algo, a prometer algo para teu Criador. E aqui fala, se tu não fizer voto nenhum, se tu não abrir tua boca para estar fazendo promessa para Deus, tu não está em pecado. Mas a partir do momento que tu abre tua boca, faz promessa para Deus e tu não cumpre, aí sim tu está em pecado. Tu está sem temor, na verdade. Tu perdeu o temor, tu perdeu, como o Xeremô também falou, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa sábia. Uma pessoa que não teme a Deus não é uma pessoa sábia. Porque a pessoa está com brincadeira. A pessoa está levando a brincadeira uma coisa séria. Você vê o quanto o voto é sério? Não é assim. Não é assim. É, não é qualquer coisa. Não é uma coisa qualquer. Então você precisa entender que se você que Deus leva a sério o que sai da tua boca. E que Deus não vai perdoar. Não vai perdoar. Enquanto você não cumpriu o que prometeu, você tem pecado perante Deus, você está em pecado perante teu Criador. Então, a questão de falar sobre o voto, gente, é falar, é conscientizar a você, nesse momento, que tome cuidado de, de tratar Deus como qualquer um. Não, ele entende, ele vai entender, entendeu? Não é assim. Você deve falar para Deus e apenas aquilo que realmente você vai cumprir. Você tem que ser sincero com Deus. Você tem que ter sinceridade com Deus. Porque se você não tem sinceridade com o teu Criador, você vai ter sinceridade com quem? Como é que no momento de desespero você faz um voto a Deus, Deus te dá o livramento, depois você volta atrás e não vai cumprir o voto? Como é que no momento que você não tinha uma luz no fundo do túnel, você não viu uma saída, você em desespero você faz um voto a Deus, Deus não só apresenta uma luz no fundo do túnel, Deus abre uma porta, Deus escancara uma porta para você, onde não havia saída, quando você não via saída, e depois você não cumpre o que você prometeu. Como está escrito, você se precipitou com suas palavras, em ti há pecado. Você está em pecado perante Deus, e Deus vai requerer de ti, entendeu? O que você está devendo. Você está em dívida, você está devendo. Enquanto não pagar, você está devendo a Deus. Então você precisa temer a Deus, como concluiu Xelomor quando falou acerca do voto. Tema a Deus. Você deve temer a teu Criador. Você deve temer.
Então, as palavras são de tua responsabilidade. E não da responsabilidade de A ou de B, que tenta te convencer que foi exagero, que não deve fazer isso, que não deve fazer aquilo, não. Entendeu? É você e Deus. É você e teu Criador. O versículo 23 diz assim: o que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a corbã voluntária, assim como votastes a Yahvé, teu Deus, e o declaraste pela tua boca. Tá bom? Então, mais uma vez, vou ler esse versículo. O que saiu da tua boca guardarás e o farás. O que saiu da tua boca, tá bom, gente? Falou que ia fazer 5, então faça 5. 4, Deus não aceita 4. Tá bom? É como você dever para alguém, digamos assim, R$ 5 e você querer pagar apenas 4. Você está devendo R$ 10 e querer pagar 5, por exemplo, somente a metade. E a pessoa, não, você tá me devendo 10. Da mesma forma é Deus. Promessa é dívida. E quando é promessa para Deus, Deus vai requerer. É por isso que eu aconselho, eu também aconselho a você, querido israelita, querido israelita, que não faça o voto a Deus. E se você fizer um voto a Deus, lembre-se, você está em dívida com Deus, e enquanto você não pagar, você está em pecado. E Ele vai requerer de ti o que saiu da tua boca. Então, eu concluo aqui com o versículo 23. O que saiu da tua boca guardarás e o farás. Mesmo a corbão voluntária, assim como votastes a Yahvé teu Deus, e o declaraste pela tua boca, do jeito que você falou ao teu Criador, tá bom? Do jeito que saiu da tua boca, tá bom? Do jeito que você falou, aí você tem que cumprir. Do jeitinho que você falou, do jeitinho que você prometeu, entendeu? Promessa é dívida. Pelo menos para Deus, Deus ele leva a sério as tuas palavras. Deus leva a sério aquilo que você fala, aquilo que você diz em uma tefilá, aquilo que você diz andando, aquilo que você diz sentado em uma mesa, aquilo que você diz no momento de desespero, até mesmo deitado na sua cama. Deus leva a sério. Você está falando com Deus. E quando Deus te dá uma resposta, você está, digamos, no fundo do poço e você não vê uma saída. Você acha que é o fim, você acha que ali você não escapa. E de repente você faz um voto a Deus, né? Como Jacob achava que ia ser devorado por leões ou por tigres no caminho. E ele estava com muito medo, ele fez um voto a Deus, que Deus livrasse ele né, pelo caminho. E Deus livra ele. Você acha que Jacob não cumpriu o que falou? É claro que cumpriu. Né? Tanto é que é um costume do nosso povo. Né? Então, o que tu vota, o que tu votou, tu tem que pagar. O que tu prometeu para Deus, tu tem que pagar. Então, se tu tá no fundo do poço, não vê sair, de repente surge uma corda, uma escada, né, que te tira daquele fundo do poço. Tu não tinha esperança de escapar daquela situação. Tu não tinha esperança. E de repente surge ali, né, uma saída. Aí você diz assim, não, eu não. Ou dá uma de esquecido, né, ou de esquecida e deixa para lá como se fosse uma coisa qualquer, então Deus vai requerer de ti. E tua situação pode se tornar pior do que a primeira, tá bom? Porque você perdeu o temor a Deus, você não está temendo a teu Deus, tá bom? Você não está sendo uma pessoa sábia ao descumprir as promessas, né, que você fez ao teu Criador, ao teu Deus. Então, eu deixo aqui essas palavras para que você possa meditar bem. A você que fez um voto e ainda não pagou, se conscientize, você está em dívida com Deus, você está em pecado, Deus vai requerer de ti.
entendeu? Aquilo que você prometeu para ele. E você que não fez um voto, eu aconselho, assim como um Shelomó, e assim como está escrito na Torá, é melhor que você não faça promessa alguma para Deus. É melhor que você não prometa nada para Deus. Não expresse palavra alguma para Deus. Você vai fazer alguma coisa, entendeu? Se você não for fazer. Porque enquanto você não fizer esse voto, você não está em pecado. Você não está devendo a Deus porque você não prometeu nada para Deus. Bom, mas a partir do momento que você faz a promessa para Deus, se promete para Deus algo e você não cumpre, aí sim, você está em dívida, você está em pecado, você perdeu o temor a Deus, né? E isso é muito, digamos assim, perigoso quando quando a criatura chega diante do Criador e fala coisas, entendeu, como se estivesse mentindo para Deus, né? Voltando atrás do que disse, voltando atrás do que falou, não cumprindo o que falou, Deus não perdoa e em ti há pecado. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, é que você que fez voto, você pague, e você que não fez voto, não faça voto se não for cumprir. Que Deus ele possa te abençoar. Então, vemos aqui o voto é uma coisa tão séria tão, tão séria que, né, Deus livrou nosso Yaakov no passado, e deu livramento também ao Moshe, né, que faz parte da nossa comunidade. Moshe é o nome religioso dele, né? Deu também o livramento a ele nos momentos atuais, pois sua mãe estava internada e ele não tinha, ele estava muito preocupado. Ele não viu outra saída senão fazer um voto e ele cumpriu o voto que ele fez a Deus, tá bom, gente? O que ele prometeu para Deus, ele cumpriu e Deus abençoou a mãe dele. Já faz meses, não voltou mais ao hospital, estava internada, recebeu alta e graças a Deus está indo tudo bem. Então, que você possa temer a Deus e no momento de situação difícil, claro, o voto é uma coisa do nosso povo israelita, tá bom, gente? Então, que a Revé abençoe grandemente a sua vida. Shalom, Velehi Traot.